Oi pessoal, tudo bem com vocês? É o professor Wallace aqui novamente, retornando com mais uma videoaula da nossa disciplina de lições de fenômenos eletromagnéticos. Em nossa última aula, estudamos sobre o conceito e as definições de forças elétricas. Para você assistir novamente, clique nesse link que aparece aqui em cima para vocês. De que maneira uma carga elétrica pode sentir a existência de outra carga sem que necessariamente haja uma interação mecânica entre elas? Ou seja, uma vez que não há um contato físico entre as duas partículas, de que forma podemos explicar que uma carga sente a outra? E este será o objetivo da aula de hoje. Vamos aprender um pouco mais? O que você irá aprender ao final deste vídeo? Saber que uma partícula carregada, ela cria um campo elétrico. E campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, precisa de direção, sentido e intensidade. Saber que campo elétrico pode ser usado para explicar por que uma partícula carregada exerce uma força sobre outra partícula carregada. Também explicar o que são as linhas de campo elétrico, onde começam, onde terminam e o que significa o espaçamento entre elas. E por fim, eu espero que todos saibam como calcular o campo elétrico para distribuições de cargas discretas e distribuições de cargas contínuas. Agora chegou o momento de aprendermos o que é um campo elétrico. Campos de vários tipos são usados na ciência e na engenharia. Por exemplo, o campo de temperatura de um auditório é a distribuição de temperatura que pode ser obtida medindo a temperatura em muitos pontos do auditório. De maneira análoga, podemos definir o campo de pressão em um tanque de água. Os campos de temperatura e de pressão são campos escalares, já que tanto a temperatura quanto a pressão são grandezas escalares, ou seja, não possuem uma orientação. Por outro lado, o campo elétrico é um campo vetorial, já que contém informações a respeito de uma força e as forças possuem um módulo e uma orientação. Ou seja, o que podemos dizer? Basicamente, o seguinte, pessoal: força elétrica, a força elétrica é um campo de força. Campos de forças podem atuar através do espaço e o seu efeito pode ser produzido mesmo sem o contato físico entre os objetos. O conceito de campo de força ele foi desenvolvido por Faraday justamente no contexto de forças elétricas. E o que a gente fala, né? Basicamente é assim: o campo elétrico ele existe na região do espaço em torno de um objeto carregado, o que nós chamamos de carga-fonte, conforme eu apresento para vocês na nossa figura. Então veja, temos o nosso círculo em azul, em que ele vai representar para a gente carga-fonte. E em torno dessa carga-fonte existe uma região de interação, que é essa região um pouco mais clara, em que ela define a região de atuação do campo elétrico. Para saber da existência do campo elétrico, é necessário utilizar o que nós chamamos da física de uma carga-teste. Carga-teste é apenas uma partícula carregada colocada nesta região para verificar a existência do campo elétrico. Então vejam, eu adicionei a esta região duas cargas testes. Observem que uma está dentro da região e a outra está fora da região. Diante disso, podemos concluir o seguinte: a carga que está dentro da região do campo elétrico, ela consegue experimentar e afirmar que existe uma carga fonte dentro dessa região. A outra carga, ela está fora da região do campo elétrico. Então ela não vai saber da existência da partícula carregada na cor azul. O vetor campo elétrico, em um ponto no espaço, ele é definido como sendo a força elétrica agindo sobre a carga teste Q, que é aquele nosso pontinho vermelho que eu coloquei dentro daquela região, localizada no ponto dividido pela carga teste. Ficou confuso? Calma que eu vou mostrar como é que fica matematicamente. Definimos o campo elétrico como sendo a razão entre a força eletrostática entre a carga-fonte e a carga-teste, dividido pelo valor da carga-teste. Assim, obtemos o valor do campo elétrico. No sistema internacional, a unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. E o campo elétrico produzido por alguma carga ou por alguma distribuição de cargas, ela é sempre separada da carga teste. Ou seja, a existência de um campo elétrico é uma propriedade puramente da fonte de carga. A carga teste, ela serve apenas para detectar o nosso campo elétrico. E
qual a relação, então, entre a força e o campo elétrico? Bem, matematicamente, a força eletrostática é o produto da carga teste com o campo elétrico produzido pela carga-fonte. Esta relação ela apenas é válida para cargas pontuais. Para objetos maiores, onde a forma do objeto deve ser levada em consideração, o campo elétrico ele vai variar com o tamanho desse objeto. Ou seja, nós iremos estudar mais adiante e, neste caso, não usaremos a expressão que aparece aqui, usaremos uma outra fórmula para calcular o campo elétrico, uma vez que esse campo elétrico ele vai variar com o formato do objeto. E quanto à direção do campo elétrico? Como definimos a sua direção? Bem, se a nossa carga-fonte ela é positiva, a força na carga-teste ela é dirigida para fora. Por quê? Porque nós estamos assumindo que a nossa carga-teste ela é sempre positiva, tá? Agora, se a nossa carga-fonte ela é negativa, a força na carga-teste ela é direcionada para a direção da fonte. Em outras palavras, o que dizemos é o seguinte: para uma carga com fonte positiva, o campo elétrico no ponto em que queremos calcular, ele aponta radialmente para fora, enquanto que numa carga de fonte negativa, o campo elétrico no ponto P, ele aponta radialmente para dentro. Se ficou confuso, pause o vídeo, volte um pouco e assista novamente. Mas logo mais retornaremos a essa questão de carga positiva e carga negativa e a sua relação com o campo elétrico. Aguarde um pouco. Já sabemos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Agora, como escrevemos a sua forma vetorial? Bem, para isso é necessário que nós relembremos a lei de Coulomb para determinar a força entre a fonte do campo e a carga teste. Então, o que temos é a seguinte expressão: a força eletrostática é igual à constante de Coulomb, o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, multiplicado pelo versor R, que orienta a reta que separa tanto a carga-fonte quanto a carga-teste. Nesse caso, o campo elétrico ele vai ser calculado como? Lembrando que é a razão da força eletrostática pela carga-teste, então encontramos que o campo elétrico, essencialmente, é a constante de Coulomb, o valor da carga-fonte, dividido pela distância ao quadrado com relação a R. Então, em outras palavras, o que nós estamos dizendo é o seguinte: imagine que nós temos uma carga-fonte, vou escrever aqui, fonte, e quero calcular o campo elétrico em um ponto P. Então, essa carga-fonte, ela gera uma região de interação do campo elétrico e essa carga-fonte está separada por uma distância R. Então, o campo elétrico, neste ponto, o valor do vetor campo elétrico neste ponto, vai depender do valor da carga-fonte, da distância, e ele vai ser orientado na direção dessa reta. Bem? Então, ele vai ser orientado aqui. É o nosso R chapéu. Certo, pessoal? Bem, e quando nós temos muitas cargas? Nesse caso, se eu quero calcular o campo elétrico em um ponto arbitrário qualquer, e o campo elétrico total é o resultado de um grupo de cargas fontes reunida, esse campo elétrico nada mais é do que a soma vetorial de cada uma dos campos elétricos produzidos. Então, o que nós estamos falando, essencialmente, eu tenho uma carga fonte, então eu vou chamar de Q1, aqui eu tenho outra fonte, Q2, aqui eu tenho outra fonte, Q3, e assim sucessivamente. Esse conjunto de cargas juntas irão criar uma região no espaço, onde elas vão criar um campo elétrico, e aqui eu quero calcular neste ponto P. Então, a esse ponto P, cada uma das cargas está separada por uma distância. Então, aqui é um R1, aqui é um R2 e aqui é um R3. E aí, o campo elétrico total vai ser a soma vetorial de cada um destes campos. Vamos ver um exercício? Bem, no exemplo que trago para vocês, é o exemplo do dipolo elétrico. O dipolo elétrico nada mais é do que um conjunto de duas cargas formada por uma carga Q e uma carga menos Q, separadas por uma distância 2A. E a gente quer calcular o campo elétrico gerado por este dipolo
ao longo do eixo Y no ponto P. Olha como fica a figura. Então, observem que nós temos uma carga de valor mais Q, uma carga de valor menos Q, separadas por uma distância de 2A. Então, aqui é A e aqui é A. E nós queremos calcular exatamente o ponto, campo elétrico neste ponto. Ok? Agora pause o vídeo e tente você resolver essa questão. Logo mais eu trago a solução para você. Então, pessoal, vamos conferir a solução do problema do dipolo elétrico? Bem, aqui a situação é uma situação bem simples, né? Basicamente, o que você tem são duas cargas, sendo que uma tem uma carga positiva, a outra tem uma carga negativa. Elas estão separadas por uma distância de 2A e nós queremos encontrar o campo elétrico gerado por essas duas cargas no ponto P. Então, inicialmente, a gente precisa fazer a contextualização do nosso problema. Então, vejam, aqui claramente é a situação do campo elétrico produzido por uma quantidade de cargas discretas. Ou seja, devemos utilizar o princípio de superposição para somar os campos elétricos produzidos por cada uma das cargas. O campo elétrico produzido pela carga positiva, representado pelo campo elétrico E1, ele é orientado para fora, saindo do ponto P, enquanto que o campo elétrico E2 ele é orientado para dentro, né, apontado para a carga menos Q. Essas orientações destes dois campos estão relacionados com o fato dos sinais das cargas, uma vez que nós já definimos o sentido do campo elétrico, quando a carga fonte é positiva e a carga fonte é negativa. Você pode conferir isso pausando o vídeo e retornando alguns minutos atrás, onde nós falamos a respeito. Enfim, agora que nós já entendemos o problema, podemos de fato começar a solucionar. Vejam, o campo elétrico total do nosso problema, representado pelo campo elétrico E, ele nada mais é do que a soma vetorial, nada mais é do que a soma dos dois campos produzidos. Mas antes da gente começar a fazer de fato o cálculo, vamos determinar a intensidade do campo E1 e a intensidade do campo E2, ou seja, o módulo. Basicamente, a gente vai ver que o módulo dos campos eles são exatamente iguais, uma vez que as duas cargas possuem a mesma quantidade de carga, porém com sinal contrário, e ambas as cargas estão à mesma distância do ponto P, a distância R. Dito isso, o campo elétrico de cada uma das cargas terá a intensidade calculada da seguinte maneira: Kq sobre a distância ao quadrado. Ok? Aqui, de novo, nós só estamos preocupados com o módulo dos campos elétricos. Então, isso aqui nada mais é do que o módulo. Agora que a gente já sabe o módulo, nós vamos voltar para a figura e determinar as componentes que irão contribuir. Vejam, como o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, devemos fazer a decomposição de cada um dos campos para encontrar de fato quem é o nosso campo resultante. Então, o campo elétrico E1 ele vai ter uma contribuição, uma caneta de outra cor, ele vai ter uma contribuição na direção x e uma contribuição na direção y, assim como o campo elétrico E2 vai ter uma contribuição na direção x e uma contribuição na direção y. Observem que a contribuição na direção y, observem que a contribuição nessa direção vai ser exatamente igual à componente nessa direção. Ou seja, na direção y, os campos, as componentes dos campos se anulam. Agora, só resta a combinação das componentes na direção x. Portanto, o nosso campo elétrico E ele vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes a componente x de um dos campos. E por que 2 vezes? Porque a componente x do campo elétrico E2 é exatamente igual à componente x do campo elétrico E1, uma vez que as duas cargas estão à mesma distância do ponto P
e as duas cargas possuem a mesma quantidade de carga elétrica. E aqui nós estamos trabalhando apenas com um módulo. A direção e o sentido nós já levamos em consideração ao realizar a decomposição do campo elétrico. Dito isso, podemos substituir aqui e vamos ver que o E1x nada mais é do que 2E1 cosseno de θ. O 2 que aparece na conta é porque nós estamos pegando a contribuição dos dois campos elétricos, o campo elétrico E1 e o campo elétrico E2. E o E1x é a componente x de um dos campos. E aí a gente vai ver através do triângulo, que nada mais é do que 2, o E1 cosseno de θ. Ok, agora que nós já sabemos como determinar, lembrem que nós já encontramos quem é esse E1 aqui. Ele é a intensidade do campo, que é exatamente essa expressão. Então, o nosso campo total vai ser 2, que multiplica K sobre a distância ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Mas se nós olharmos aqui para a figura, agora eu vou apagar esses desenhos e vamos olhar apenas para a figura. Nós vamos ver que o cosseno do ângulo ele vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ele vai ficar 1A sobre R. Agora, a gente pode escrever essa expressão. E nós vamos ter 2K A sobre R ao cubo. E quem é a distância R? Bem, a distância R nada mais é, pessoal, do que o seguinte. O nosso ponto P, que aqui está localizado, vou trazer para cá, o nosso ponto P ele tem as coordenadas 0 no X e Y no Y. E por que isso? Ele está exatamente sobre o eixo Y a uma altura Y qualquer. Então, por isso, nós definimos dessa maneira. Sendo assim, nós iremos ver que este R que aparece é formado por este triângulo. Um triângulo de altura Y e lado A. Então, a hipotenusa vai ser o R, vai ser nada mais, nada menos do que A quadrado mais Y ao quadrado, elevado a meio. Aqui nós usamos o teorema de Pitágoras. Substituindo aqui na solução, finalmente encontramos o campo elétrico do dipolo. Finalmente encontramos o campo elétrico do dipolo, em que ele vai ser 2 que multiplica K e A sobre A quadrado mais Y ao quadrado elevado a 3 meios. Certo? Este é o campo elétrico do dipolo. Agora que calculamos o campo do dipolo elétrico, vamos fazer a seguinte pergunta. Qual seria o valor do campo se esse ponto P estivesse muito distante das duas cargas? Ou seja, vamos calcular quando o Y for muito maior do que A. Nesse caso, o que a gente tem, né? Se a gente pegar esse resultado e colocar o y muito grande, a gente vai ver que esse termo essencialmente vai ficar um y quadrado. Então, o nosso campo total ele vai ser aproximadamente 2K de A sobre y elevado ao cubo. Y ao quadrado elevado a 3 meios, cancela, sobra y ao cubo. Então, pessoal, o que nós temos é o seguinte. A gente tem a carga positiva, a carga negativa. Então, positiva, negativa. A gente está calculando num ponto P exatamente aqui, né? Quer saber? Mas a gente quer imaginar que tem uma pessoa olhando esse mesmo problema, mas essa pessoa está muito longe, né? Ou seja, ele está vendo que essa distância P é muito maior do que essa distância entre os dois. Então, nesse caso, o que ele vai ver é que esse campo ele tem essa forma e não... Então, ele vai ver que ele tem essa forma, né? E não a forma que a gente esperava, que seria alguma coisa 1 sobre a distância ao quadrado. Então, esse é o campo do dipolo para uma distância muito, muito grande. Tá bom? E é isso. Dessa forma, a gente termina o nosso exercício e vamos voltar para a nossa aula. Se caso você ficou com alguma dúvida, você pode voltar ao nosso vídeo, assistir a solução novamente
E além disso, dá uma conferida no material da nossa aula, tá ok? Agora que nós já aprendemos a calcular o campo elétrico para uma distribuição discreta de cargas, onde nós usamos o princípio de superposição do campo elétrico, ou seja, a soma vetorial de cada um dos campos, chegou o momento de estudarmos o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. Geralmente, a distância entre as cargas em um objeto podem ser muito menores que a distância no ponto onde desejamos calcular o campo elétrico. Vimos no exemplo anterior que as duas cargas estavam separadas por uma distância 2A e nós sabíamos mais ou menos que o ponto estava da mesma ordem do que a distância de separação entre as cargas. Às vezes isso não é possível, às vezes nós temos tantas cargas que estão tão próximas juntas, que quando a gente compara a distância entre elas duas e a distância onde eu quero calcular o ponto, essa distância do ponto é muito maior. Nessa situação, o que nós fazemos? Nós consideramos o sistema de cargas como sendo uma distribuição contínua de carga. O que nós fazemos é imaginar o sistema de aproximação discreta de cargas e transformá-lo de forma equivalente como sendo um grande objeto com uma carga total que vai ser distribuída ao longo do seu volume ou da sua superfície ou até mesmo de um comprimento de linha. Então, qual é o procedimento para se resolver campo elétrico de uma distribuição de carga contínua? Basicamente, o que você faz é o seguinte: nós temos aí na figura uma representação de um objeto, onde cada pedacinho dele tem uma certa quantidade de carga. Observem que essas distâncias aqui, R1, R2, R3, é muito maior se comparada com as distâncias entre os objetos. Então, nós vamos dividir essa distribuição de cargas em pequenos pedaços, onde cada um dos pedaços vai ter sua contribuição de carga. Nós vamos calcular o campo elétrico devido a cada um destes pedaços, no ponto que a gente está querendo, e, por fim, calcular o campo elétrico total através da soma das contribuições. O problema é que, neste momento, a quantidade de elementos de cargas que nós temos é infinita. Ou seja, essa nossa soma, na verdade, é uma soma infinita de termos. E no cálculo, aprendemos que uma soma infinita de termos, né, um volume, nada mais é do que uma integral. Então, aqui, nesse momento, é o ponto que aparece integrais para a gente resolver o campo elétrico. Então, continuando, basicamente o que nós temos é o seguinte: para elementos de cargas individuais, nós temos a fórmula que já foi apresentada anteriormente para vocês, que é a fórmula do cálculo do campo elétrico para distribuições discretas. Constante de Coulomb, a carga fonte dividido pela distância. Porém, como a nossa distribuição de carga ela é contínua, a nossa somatória, aquela soma que nós temos de infinitos termos, ela vai ser transformada em uma integral. E aí, essa integral ela vai poder aparecer de três maneiras para a gente. Ela pode ser uma integral simples, pode ser uma integral dupla, ou pode ser uma integral tripla. Quem vai dizer isso para a gente vai ser o exercício que a gente está resolvendo. Porque se a distribuição de carga estiver ao longo de um volume, é uma integral tripla. Se a distribuição de cargas estiver ao longo de uma superfície, é uma integral dupla. E se a distribuição de cargas estiver ao longo de uma linha, será uma integral simples. Bem, nesse caso, é necessário a gente apresentar e introduzir um novo conceito, que é o conceito de densidade de carga. Densidade de cargas, para a gente, vão ter de três tipos. É a densidade volumétrica de carga, a densidade superficial de carga e a densidade linear de carga. Na densidade volumétrica de carga, toda a carga no objeto é distribuída através do seu volume, e ela é definida como sendo a carga pelo volume, onde a sua unidade é coulombs por metro cúbico. A densidade superficial de carga é a distribuição da carga na sua superfície, da carga distribuída sobre a sua superfície, ou seja, é coulomb por metro quadrado. E a densidade linear de carga é distribuída ao longo de uma linha, então é a razão entre a carga pela unidade de comprimento. Na física, chamamos cada uma dessas unidades por três letras gregas. A densidade volumétrica usamos a letra ρ, que escreve ρ. A segunda é o sigma,
E a terceira é o lambda. Então, todas as vezes que você estiver resolvendo um exercício e aparecer alguma dessas três letras, agora você já sabe. O ρ, densidade volumétrica de carga, se der densidade volumétrica, provavelmente você terá que resolver uma integral tripla. Densidade superficial de carga, provavelmente você irá resolver uma integral dupla. E densidade linear de carga, provavelmente você vai resolver uma integral simples. Bem, se a carga for distribuída de maneira não uniforme sobre o volume, a área ou a linha, a quantidade de carga dq, a quantidade de carga de cada elemento do seu objeto, ele vai ser escrito de que maneira? Bem, para o volume, ela vai ser escrita como sendo um ρ dv, onde esse ρ ele é uma função que pode depender de x, y e z, e esse elemento de volume é um dx, dy, dz. Por isso, aqui aparecem três integrais. Para a distribuição de superfície, o seu sigma ele vai ser uma função de x e y, e aqui vai ser um dx dy. E para o seu elemento de linha, provavelmente esse seu lambda vai depender de x. Ele vai ser um dx. Agora, pessoal, cuidado. Eu coloquei x, mas pode ser que o problema utilize outra variável. Pode ser um y ou z. Então, aprendam a ler o problema e saber como resolver. Se você ficou com dúvida, pause o vídeo, volte um pouco, leia o seu material didático e aí você vai entender um pouco melhor. Tá? Vamos continuar? Bem, e agora eu trago para vocês as estratégias utilizadas para a gente resolver problemas de campo elétrico em distribuições de cargas discretas ou contínuas. A primeira coisa que você tem que fazer é a conceitualização, ou seja, você tem que tentar criar uma representação mental do problema. Observar se o tipo de campo elétrico do seu exercício ele pode ser criado por uma distribuição discreta de cargas ou uma distribuição contínua de cargas. Em seguida, você vai começar a fazer a categorização, ou seja, você vai identificar os dados do problema. Então, se a carga é individual, se é um grupo de cargas individuais ou se é uma distribuição contínua de cargas. Se for uma carga individual, é simples, você vai calcular como sendo o campo elétrico K e a distância ao quadrado, se você quiser calcular o módulo, tá? Se você quiser calcular a direção e o sentido, você tem que conhecer a orientação em que ele está sendo escrito. E se for um grupo de cargas? Bem, o seu campo elétrico total vai ser a soma dos campos elétricos de cada uma das cargas que aparecem. Certo, pessoal? E agora, se for uma distribuição contínua de cargas? Bem, nesse caso, o seu campo elétrico ele vai ser uma integral de um dq sobre a distância. A direção R chapéu. Então, temos que ter todo esse cuidado, tá bom? Bem, em seguida, você vai fazer a análise do seu problema. Se o seu problema se refere a um grupo de cargas individuais, você vai usar o princípio de superposição. O campo elétrico total ele vai ser a soma vetorial de cada um dos campos. Tenha muito cuidado ao realizar essa soma, afinal de contas, você está trabalhando com grandezas vetoriais. A dica é você sempre decompor em componentes para você trabalhar muito mais fácil. Então, atenção, pessoal. Agora, e se você estiver trabalhando com uma distribuição contínua de cargas? Nesse caso, a soma vetorial do campo ela vai ser substituída por uma integral. E você deverá dividir a distribuição em pedaços infinitesimais e realizar a integração ao longo de toda a distribuição. Se você está falando de uma distribuição volumétrica, integral tripla. Se você está falando de uma distribuição superficial, integral dupla. E se você está falando de uma distribuição linear, integral simples. E por fim, pessoal, a gente vai ver no exemplo, utilize as simetrias do problema. Às vezes, quando você fizer as decomposições do campo elétrico, você verá que algumas componentes vão se anular. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de simetria. Vamos fazer logo mais dois exemplos, onde vocês verão na prática onde surge essa simetria. Então, preste muita atenção e sempre tenha seu material ao lado. Por fim, você vai finalizar o seu exercício de que modo?
Verifique se o seu resultado está coerente com a apresentação que você fez na sua mente logo no início. Verifique se a sua solução apresenta a simetria do problema, se aquela condição de componentes se anularem, eles aparecem na sua resposta. E, claro, verifique se a sua solução está consistente quando você altera alguns parâmetros associados. Se você aumentar muito a distância ou se você aproximar muito, o que acontece? Tudo bem? Agora, para você verificar na prática como resolver, vou trazer para vocês um problema de uma haste carregada. Então, temos uma haste de comprimento L com carga positiva distribuída uniformemente com uma densidade linear lambda. Então, densidade linear lambda. Determine o campo elétrico no ponto P, localizado ao longo do eixo da haste. Pause o vídeo e tente você resolver essa questão. Logo mais eu já trago a solução aqui para você. Agora chegou o momento de resolvermos o problema de um fio carregado, ou uma haste carregada. Sabemos que a haste tem um comprimento L e a sua carga está totalmente distribuída ao longo do seu comprimento. Queremos calcular o campo elétrico sobre o ponto P, conforme mostrado na figura. Para isso, é necessário identificarmos o nosso problema. Diferentemente do exercício do dipolo elétrico, agora iremos resolver o caso de uma distribuição contínua de carga. E essa distribuição é ao longo de um comprimento, ou seja, será necessário utilizarmos a densidade linear de carga. Então, vamos lembrar que a densidade linear é a quantidade de carga dividida pelo seu comprimento. Bem, então, o campo elétrico total, neste caso, vai ser igual à soma, ou melhor, à integral de todos os elementos de carga que compõem a nossa barra, que formam um campo infinitesimal dE. Em outras palavras, podemos escrever este campo elétrico como sendo uma integral K dQ sobre a distância x ao quadrado. Ok? E por que x? Porque essa é a distância desse incremento até o ponto P, como a figura mostra para a gente. E, de novo, quem é o nosso incremento de carga? O nosso dQ. Como a densidade de carga ela é distribuída uniformemente ao longo da barra, isso quer dizer que se eu pegar todo o comprimento da barra e considerar toda a carga distribuída aqui, então a carga dividida pelo comprimento é lambda. E como é uniformemente, isso quer dizer que também é válido para a relação do dQ sobre dx. Tudo bem? Logo, a gente pode concluir que o dQ ele vai ser essencialmente o lambda dx. Com isso, a gente vai escrever que o campo elétrico total da barra vai ser uma integral de K lambda dx sobre x quadrado. Ok? E aí a gente vai agora tirar aquilo que pode sair da integral. Quem são as constantes? A constante elétrica e o lambda. Então aqui vai ficar K lambda, uma integral de dx sobre x quadrado. E agora chegou o momento de resolver essa integral. Mas antes de resolver, precisamos identificar os limites de integração. Veja que a barra está localizada inicialmente no ponto x igual a A. A barra começa aqui. Como é que eu sei? Porque olha aqui, ó, a distância da origem até esse ponto é A. E esse ponto é localizado pela coordenada x igual a A. E a barra termina exatamente nessa posição, que é x igual a quem? Veja, se eu já andei uma distância A e a barra tem um comprimento L, então esse ponto com certeza vai ser o A mais L. De novo, a origem da barra está localizada na posição x igual a A e o final da barra está localizado na posição A mais L, uma vez que a barra não está exatamente na origem. Agora nós temos o limite de integração, porque esta integral ela sempre deverá ser feita sobre o objeto em questão, que neste caso é a barra. E a gente vai levar em consideração todo o comprimento da barra, ou seja, a barra que tem um comprimento L, mas aí o limite de integração dele vai começar para x igual a A e vai terminar para x igual a L mais A.
que é onde a barra está localizada. Dito isso, a gente pode finalmente resolver a nossa integral. E essa integral vai ser k lambda, e aqui a gente vai fazer. Quanto que é a integral de 1 sobre x quadrado? É menos 1 sobre x, calculada no limite de integração, L mais A. E nesse ponto, a gente vai resolver com calma. Então, vai ficar como? Limite superior, então vai ficar menos 1 sobre L mais A, menos o limite inferior. Então, vai ter esse menos com o menos da fórmula, vai ficar mais. Vai ficar 1 sobre A. E aqui, a gente continua, até para simplificar um pouco mais essa expressão, onde nós iremos encontrar, vou trazer para cá, para acompanhar o raciocínio. Então, o campo elétrico, eu não estou levando em consideração, estou calculando apenas a intensidade, então o campo elétrico vai ser quem? K lambda, que multiplica, aqui vai ser o MMC, então a soma de frações vai ficar A que multiplica L mais o A, e em cima vai ficar essencialmente o L. Por que vai ficar o L? Vai ficar menos A mais L mais A. O menos A vai cortar com outro A, subindo só o L. Se você ficou com dúvida, pausa o vídeo e tente você fazer a conta desse MMC com calma. Se você não conseguiu, coloque aí no comentário ou mande uma mensagem para mim e me informe se ficou difícil de resolver. Tá ok? Mas vamos finalizar aqui. Então, por fim, o nosso campo elétrico associado a essa barra carregada vai ser K lambda L dividido por A L mais A. Se a gente lembrar da definição da densidade linear de carga, a gente está vendo que a densidade linear de carga nada mais é do que carga sobre comprimento. Olha, se o comprimento está dividindo, quando eu passar para cá, ele vai estar multiplicando. Então, essa densidade de carga vezes o comprimento, esse termo aqui é exatamente, esse termo que aparece aqui, é exatamente quem? A nossa carga que está distribuída. E, por fim, o campo elétrico vai ser, então, finalmente, K, E, A sobre L mais A. E este é o campo elétrico da barra carregada. Agora, o que aconteceria se nós colocássemos essa barra, deslocar ela com a sua ponta para a origem? Ao fazer isso, nós estamos assumindo que o A é igual a zero. Então, vamos considerar se A for igual a zero, ou seja, ponta da barra na origem. Ponta da barra na origem. Nesse caso, pessoal, a gente vai ver que o campo elétrico ele vai o quê? Para infinito. Ou seja, toda a contribuição eu estou colocando no único ponto. Então, vai ser um problema divergente. Agora, se eu pegar essa barra e olhar para fizesse essa distância A muito grande, ou seja, eu estou com um ponto muito longe da barra, então vamos fazer uma outra consideração. Se o A for muito maior do que o comprimento da barra, ou seja, eu tenho a minha barra carregada aqui, e eu estou pegando um ponto bem distante, um ponto P. Então, essa distância A é muito maior do que esse comprimento da barra. Ao fazer isso, eu vou observar que aqui na solução, esse termo, o A vai ser predominante. Então, essencialmente, o campo elétrico, nessa situação, o campo elétrico ele vai ser KQ sobre A ao quadrado. Ou seja, quando a distância do ponto em questão está muito longe da barra, o observador, você, eu, qualquer pessoa vai olhar e não vai saber que é uma barra. Ele vai pensar que é o campo elétrico produzido por uma carga pontual de valor Q. Tudo bem? Ou seja, para grandes distâncias, o formato do nosso objeto ele não interfere. Ok, pessoal? Então vamos voltar para a nossa aula. Se você ficou com dúvida, pausa o vídeo, assiste de novo e não esquece de colocar no comentário o que você achou desse exercício. Tá bom? Ótimo! Agora que você já resolveu o problema da haste, chegou o momento de resolvermos um problema um pouco mais elaborado.
Venha comigo resolver o problema de um anel uniformemente carregado. Então, o anel possui um raio A e ele está carregado positivamente uniformemente com uma carga Q. Eu gostaria que vocês calculassem o campo elétrico no ponto P sobre o eixo Z que aparece na figura. Pause o vídeo e tente você resolver. Logo mais eu já trago a solução. E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, trazendo para vocês agora a solução do problema do anel carregado. Não esquece de colocar no comentário o que você está achando aí dos exercícios, da aula, tá bom? E agora a gente vai resolver esse problema. Então, a gente sabe que o anel ele tem uma distribuição de carga uniforme em todo o seu formato, tá? E nós queremos localizar o valor do campo elétrico exatamente no ponto P, a essa distância x da origem. Lá na figura que eu mostrei na aula, ela está com a letra Z, mas não tem problema, é a mesma consideração, tá bom, gente? A mesma coisa que a gente está resolvendo aqui, você pode aplicar lá, só que ao invés de X, você vai chamar de Z, tá bom? Então, a gente vai calcular o campo elétrico e este problema em particular, ele vai envolver um pouquinho dos dois exercícios que nós resolvemos, do exercício do dipolo elétrico e do exercício da barra carregada. Por que os dois? Porque nós vamos ter que fazer uma soma vetorial das componentes dos campos e, além disso, vamos ter que utilizar a integração para resolver, tá bom? Então, vamos comigo lá. A gente já sabe que o campo elétrico ele vai ser dado pela integral da soma da... O campo elétrico ele vai ser dado pela integral do elemento de campo elétrico de cada um dos pedacinhos que a gente escolhe do anel. Aqui o problema, ele está escolhendo essa parte superior. Então, se a gente escolher um pedacinho aqui ó, desse anel, ele vai ter uma quantidade de carga dQ, e essa quantidade de carga está essa distância R do ponto. Então, como ele está carregado positivamente, ele vai gerar um campo orientado para fora, que é esse campo daqui. Então, esse campo é o campo produzido por esse elemento. Porém, esse campo terá duas componentes. Uma componente na origem, uma componente na direção do eixo, que passa pelo centro do anel, e uma outra componente que a gente vai chamar de componente perpendicular. Agora, a gente vai observar o seguinte. Assim como existe esse elemento de carga, eu posso também levar em consideração a contribuição desse pedaço de baixo, que é a nossa próxima figura. Observem que o pedaço 1, que é o que nós usamos inicialmente, ele gera essa contribuição D1, e a parte 2, ela vai gerar uma contribuição do campo com esse D2 aqui. Observem que a gente vai precisar fazer uma decomposição, então eu vou ter uma soma na direção, vou ter uma componente na direção X e uma componente na direção Y, ou componente perpendicular. E eu observo que quando eu pego um elemento de carga que está diametralmente oposta, ou seja, ele está na direção oposta ao elemento que eu escolhi, o campo, as componentes perpendiculares, elas sempre irão se anular. E isso é verdade mesmo se eu pegasse dois outros elementos. Se, por exemplo, eu pegasse um elemento aqui e um outro elemento nessa outra extremidade. Ambos estariam à mesma distância R e haveria a mesma contribuição. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que o campo elétrico DE, que aparece aqui nessa forma, ele nada mais é do que uma contribuição do DE1, DE2, DE3, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu vou ter infinitos pedaços para escolher aqui. Só que não é só o DE1 total, né? A gente está vendo que é só a componente X. Tudo bem? Isso quer dizer que o nosso campo elétrico, essencialmente, vai ser que, então? Ele vai ser uma integral, né, de todos esses elementos. Então, vai ser o DEX, que a gente está chamando aqui. E como é que a gente calcula esse DEX? Ele vai ser o DE, vou colocar o DE1 cosseno de θ. E por que cosseno? Porque vocês vão observar que este ângulo que aqui aparece
é exatamente este ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo é o cosseno. Dessa forma, a gente precisa encontrar quem é a intensidade desse campo. Para achar esse módulo, ou intensidade, eu vou usar uma canetinha de outra cor. Vou pegar vermelho. Então, quem é o DE? O DE1 nada mais é do que K dQ sobre a distância ao quadrado. Quem é a distância? É R2. Ótimo. Agora a gente vai substituir na integral e vamos encontrar a seguinte expressão. O campo elétrico, e ele vai ser K, a integral de dQ sobre R2. E aí você deve estar se perguntando, como deve ser o limite de integração para esse caso? Bem, aqui você tem duas maneiras de resolver esse problema. Você pode utilizar o comprimento do anel todinho, e aí você vai ter que integrar em torno desse ângulo que faz o giro para completar o anel, então ele varia de 0 a 2π, ou você pode usar um artifício mais simples. Observem o seguinte, vamos escrever aqui, ó, a K, a integral de dQ sobre R2. Mas quem é o R2? Vamos pegar esse triângulo. O R2, essencialmente, vai ser A quadrado mais X quadrado. Vejam que a nossa integração, o problema fala que a carga é distribuída ao longo de todo o anel uniformemente. Então, esse termo aqui embaixo, ele não influencia na nossa integral. O x e o a, que é o raio do anel, eles são constantes. Ou seja, podemos tirar da integral. K se divide A2 sobre x2. E aqui vai ficar uma integral de dq. E essa integral de dq ela é fácil de resolver, porque a nossa carga ela vai variar de 0 a q. Ou seja, o nosso campo essencialmente vai ser K grande A quadrado mais X quadrado. E esse é o campo do anel. Professor, você deve estar se perguntando por que eu não utilizei a densidade superficial de carga. Bem, ou melhor, a densidade linear de carga. Eu poderia usar, e é o que eu vou fazer. Digamos que eu queira resolver este problema considerando, então, a densidade linear de carga. Para isso, eu vou fazer com outra caneta. Considerando a densidade linear de carga. Então, a gente sabe que a densidade linear de carga para o anel vai ser a quantidade de carga Q dividida pelo comprimento de um anel. E como é o comprimento do anel? A gente sabe que é 2π vezes o raio. Mas lembra que essa relação ela é válida também para o incremento. Então, nesse caso, o incremento ele vai ser um dq sobre um arco, um pedaço do arco do anel. E como é que a gente faz isso? Ele vai ser essencialmente A dθ. E por que vai ser A dθ? A gente vai lembrar bem aqui, ó. Então, eu tenho um círculo. Okay? Eu tenho um círculo. Eu quero pegar apenas um pedaço dele. Então, eu vou pegar aqui e aqui. Eu estou pegando apenas um pedaço dθ. E esse cara tem um raio A. Quanto que vale esse arco? Essencialmente, ele vale um A dθ. Se você ficou com dúvida, pause o vídeo, volte um pouquinho, assista de novo. E também não deixe de conferir o seu material de estudos. Tudo bem? Vamos continuar. Então, dessa forma, eu posso escrever que o elemento de carga dQ essencialmente é um lambda A dθ. Onde esse ângulo θ é o ângulo que você tem que dar o giro para fazer o desenho do anel. É exatamente essa volta todinha aqui, ó. Então, o nosso ângulo θ, que aqui aparece, ele vai variar de 0 até 2π. Ou seja, esse é o nosso limite de integração. Agora que eu tenho o elemento de carga, eu vou pegar essa expressão aqui e substituir aqui dentro. Então, o campo elétrico ele vai ser um K sobre A quadrado mais X quadrado. Veja que essa expressão não depende nem de θ, nem do ângulo e muito menos da carga, então por isso ele é constante, ele sai da integral. Isso vai ser uma integral de lambda A dθ, com o ângulo variando de 0 a 2π. Pois bem, agora
nós podemos continuar. Agora, nós podemos continuar, porque essa integral aqui ela é muito simples. O lambda A é constante, então vai ficar K lambda A sobre A quadrado mais X quadrado. E aqui eu vou ter uma integral de 0 a 2π dθ. E, essencialmente, isso é 2π. Ou seja, o campo elétrico vai dar K 2π lambda A sobre A quadrado mais X quadrado. E, de novo, quem é 2π lambda A? Quem é esse carinha que aparece bem aqui? Ó? Esse cara que aparece nada mais é do que a nossa densidade, uma relação com a densidade de carga. Isso para a gente vai ser a própria carga. Logo, o nosso campo elétrico, essencialmente, vai ser dado pela expressão Kq sobre A quadrado mais X quadrado. Que é exatamente a expressão que nós acabamos de encontrar, sem necessariamente usarmos o conceito de densidade de carga. E assim a gente acha o problema do anel. E de novo vem aquelas perguntinhas. O que aconteceria se nós calculássemos o campo elétrico no centro do anel? Ou seja, se nós pegássemos o ponto P e trouxéssemos ele para dentro do anel. Fazer x igual a 0. Vamos conferir. Então, o que a gente faz? Então, considerando x igual a 0, temos que o campo elétrico essencialmente vai ser Kq sobre A quadrado. Ou seja, o campo elétrico no centro do anel, ele é constante. Ele depende apenas da carga do anel e do raio do anel. Quanto menor for o anel, maior vai ser o campo elétrico. Quanto maior for o anel, menor vai ser o campo elétrico. E se nós estivéssemos considerando agora que o X é muito maior do que o A, ok? Se eu estivesse olhando de muito longe, um ponto muito distante. Bem, nesse caso, o campo elétrico ele vai ser Kq sobre x quadrado. Ele vai funcionar como uma carga pontual. Tudo bem, gente? E assim a gente resolve o problema do anel. Um outro problema um pouco mais elaborado é o caso do disco, onde agora é como se você tivesse uma soma de infinitos anéis. Mas esse vai ficar para um outro vídeo trazendo para vocês, tá bom? Agora vamos voltar para a nossa aula. Agora que já aprendemos a calcular um campo elétrico em distribuições discretas e distribuições contínuas, chegou o momento de entendermos melhor a visualização desse campo. E é justamente por isso que eu trago para vocês o conceito de linhas de campo. É uma representação gráfica adequada para o campo elétrico. As linhas de campo nos fornecem um meio de representar o campo elétrico. O vetor campo elétrico ele vai ser sempre tangente à linha do campo elétrico em cada ponto que escolhemos. A linha tem uma direção que é a mesma do vetor campo elétrico, e o número de linhas por unidade de área através de uma superfície é proporcional à magnitude do campo elétrico naquela região. Ou seja, quanto mais linhas eu tiver, mais intenso é o campo elétrico. Quanto menos linhas eu tiver, menos intenso é o campo elétrico. Graficamente, eu coloquei uma figura ao lado para vocês entenderem o que eu acabei de dizer. Observem o seguinte: a densidade de linhas que aparece na primeira superfície, que é a superfície A, é maior do que a superfície B. Ou seja, eu tenho mais linhas passando na superfície A por unidade de área do que a concentração. Eu tenho uma maior concentração de linhas na superfície A do que na superfície B. Na superfície B, as linhas estão muito mais espaçadas, enquanto que na superfície A, as linhas estão muito mais próximas. A magnitude, a intensidade do campo elétrico na superfície A, por sua vez, é maior, porque as linhas estão mais próximas, eu tenho mais quantidade de linha.
E observem que as linhas de campo elas apontam em direções diferentes, cada setinha vai para um lado. Isso me indica que este é um campo não uniforme, tá bom? Bem, há alguns minutos atrás, você pode pausar, voltar lá para o início do nosso vídeo, você viu que eu falei a respeito da direção e sentido do campo elétrico. E a gente utilizava o conceito de uma carga teste para definir quando o campo elétrico era orientado para fora ou quando o campo elétrico é orientado para dentro. Agora você vai entender um pouco melhor essas definições. Bem, as linhas de campo em cargas positivas, e aí tanto faz se é uma distribuição discreta, se é uma distribuição contínua, não importa a forma do objeto, e sim o sinal da carga. Se a carga fonte ela for positiva, as linhas de campo vão ser sempre apontadas radialmente para fora. Em 3 dimensões, como que você pode pensar o campo? Pense no campo como sendo uma esfera com várias setinhas saindo. As linhas de campo elas são sempre orientadas para fora da origem. Se você coloca uma carga teste positiva dentro da região de um campo elétrico produzido por uma fonte positiva, você verá que essa força vai ser sempre orientada para fora. Agora, se considerarmos uma fonte de carga negativa, as linhas de campo irradiam para dentro em todas as direções. As linhas são direcionadas para a carga de origem. E uma carga de teste positiva colocada neste campo elétrico, ela vai ser atraída para a nossa fonte. E como que a gente desenha as linhas de campo elétrico, né? Afinal de contas, como é que eu consigo desenhar o campo elétrico? Basicamente, eu tenho que lembrar 2 coisas. Primeiro, as linhas devem começar em uma carga positiva e terminar em uma carga negativa. Se porventura uma das cargas for maior do que a outra, a quantidade de cargas for maior do que a outra, né? No caso de um excesso de um tipo de carga, algumas linhas vão começar ou terminar no infinito, ou seja, nem todas as linhas vão passar para aquela carga. O número de linhas desenhadas deixando uma carga positiva ou se aproximando de uma carga negativa é proporcional à intensidade do campo. Quanto mais linhas chegarem ou quanto mais linhas saírem, quer dizer que o campo é mais forte ou menos forte. 2 linhas de campo elas nunca vão se cruzar, tá, pessoal? Elas sempre vão ser paralelas. E lembre-se que as linhas de campo não são objetos materiais, mas sim uma representação gráfica para descrever qualitativamente o nosso campo elétrico. Agora vamos ver alguns exemplos práticos de como representar o campo elétrico. O primeiro exemplo que eu trago para vocês, nós já resolvemos matematicamente este problema. Agora vamos desenhar o campo elétrico de um dipolo. Então, as cargas elas são iguais e opostas. Então, observem, as cargas são iguais e opostas. O número de linhas de campo que deixam a carga positiva é igual ao número de linhas que terminam na carga negativa. Então, observem que se você contar as linhas que saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas, é a mesma quantidade. Aqui um resultado interessante. No nosso exemplo resolvido, verificamos que ao longo do eixo Y, exatamente sobre o eixo Y, o campo elétrico ele era uniforme. Como a gente pode ver, as quantidades de linhas dos campos elétricos sempre têm a mesma direção e mesma intensidade. Por isso que lá nós afirmamos que o campo elétrico ele é uniforme. Agora, e como seria a representação gráfica de um campo elétrico de 2 cargas positivas? Nesse caso, as cargas são iguais e positivas, o número de linha que deixa cada uma da carga. Então, como as 2 cargas têm a mesma quantidade, por exemplo, Q e Q, a quantidade de linhas que sai de cada uma é exatamente a mesma. A uma grande distância, se um observador olhar isso de muito longe, ele vai ver essa situação como se fosse aproximadamente uma única carga com o valor de 2Q. Ou seja, os campos vão se somar. E como não há cargas negativas disponíveis, as linhas de campo elas nunca se tocam. Uma linha nunca chega na outra. Afinal de contas, a força é repulsiva. Agora, e se a gente tiver cargas desiguais, né? No caso de linhas de campo elétrico para cargas desiguais, aqui a gente tem a seguinte situação.
A carga positiva ela tem 2Q e a carga negativa ela tem menos Q. A carga positiva é 2 vezes mais carregada que a carga negativa. Duas linhas deixam a carga positiva para cada linha que chega na carga negativa. E se considerarmos uma distância muito grande, o campo se aproximará para o mesmo que produzido por uma carga mais Q. Então, se tivesse alguém olhando de uma distância muito grande, ele não veria isso. O que ele veria é que tivesse só um campo elétrico produzido por uma carga Q. Então, o campo elétrico experimentado por alguém que está aqui longe seria essencialmente K, Q e a distância que ele está olhando. Ok, pessoal? E assim, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, se você achou muito difícil, se você não achou complicado. Se você teve alguma dúvida, pegue o seu material didático, tente lê-lo com calma e tentar resolver os exemplos resolvidos. Além disso, você sempre poderá me procurar para tirar as suas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais e um abraço!